da gente se aprofundar sobre vulnerabilidade socioeconômica, como podemos definir um estudante como vulnerável ou não vulnerável? Estudantes vulneráveis socioeconomicamente são aqueles que possuem renda per capita entre 0 e 1 salário mínimo e meio, de acordo com o Decreto 7.234, de 19 de julho de 2012. Mas o que é renda per capita? Renda per capita familiar é a soma da totalidade dos rendimentos obtidos por todos os membros da família, incluindo o estudante, dividido pelo número total de membros da família que residem no mesmo domicílio. E continuando o nosso desenrolar sobre vulnerabilidade socioeconômica, vejamos alguns casos de alunos. Caso 1. Maria é uma estudante natural de Porto da Folha que veio morar na casa de familiares em Aracaju para estudar. Ela tentará uma bolsa num projeto de extensão e precisará apresentar documentação dela e dos 4 familiares que residem com ela para comprovar vulnerabilidade, pois depende financeiramente desse núcleo familiar. Esses familiares são tia, tio, avó e primo. E todos eles devem ser apresentados na declaração de composição familiar. Começando pela documentação de identificação de Maria, que possui 19 anos, foi apresentado o RG, CPF e carteira de trabalho. Já para a tia, a avó e o tio, Maria apresentou RG, CPF e carteira de trabalho de todos eles, por serem maiores de 18 anos, enquanto que para o primo, que tem 12 anos, anexou RG, CPF e também declaração de matrícula escolar. Agora será necessário apresentar documentação ligada à renda do núcleo de Maria. Contribuem com a renda da casa apenas a avó, que é aposentada, e o tio, que faz alguns bicos como pintor. Começando pelo tio, por ser autônomo, foi apresentada a declaração de autônomo dele com a média dos recebimentos que tem, que giram em torno de 1 salário mínimo e meio. Já a avó, por ser aposentada e receber 1 salário mínimo, foi anexado o extrato de pagamento detalhado emitido pelo INSS. Maria e a tia estão desempregadas, então ambas devem apresentar declaração de desemprego. É necessário também apresentar comprovação das despesas do núcleo familiar. Por morarem de aluguel, Maria apresentou o recibo de pagamento de aluguel e, além disso, apresentou as contas básicas de água, luz e internet. Caixinha de dúvidas. Vocês perceberam que Maria não reside com os pais? Ela apresenta uma composição familiar particular. E essa composição deve ter sido informada lá no preenchimento do cadastro único, mais especificamente na pergunta de número 9, e por isso os pais não entram na comprovação socioeconômica. No cadastro único há uma pergunta sobre o estado civil de quem chefia a família. Para Maria, quem seria essa pessoa? Maria deve olhar quem é o maior provedor do núcleo, e assim comprovar o estado civil de acordo com o que vimos no vídeo anterior. E por ser o tio de Maria o maior provedor, foi apresentada a declaração de união estável, já que ele possui uma união estável com a tia do estudante, e assim se comprovou sua situação conjugal. E dessa maneira, após análise socioeconômica, Maria teve sua condição socioeconômica considerada apta para o recebimento da bolsa de extensão. Caso 2. Júlia é uma estudante natural de Campo do Brito, graduanda de Serviço Social e que divide casa com 2 colegas no Rosa-Elze. Ela tentará uma bolsa COPS-PIBIC e precisará apresentar documentação do seu núcleo familiar de origem para comprovar vulnerabilidade, pois depende financeiramente dele. Seu núcleo familiar é composto por mãe, irmão e irmã, e todos devem ser apresentados na declaração de composição familiar.
Começando pela documentação de identificação de Júlia, que possui 20 anos, foi apresentado o RG, CPF e carteira de trabalho. Já para a mãe, ela apresentou RG, CPF, carteira de trabalho e CNIS, por ser maior de 18 anos e contribuir com o INSS, enquanto que para os irmãos, tendo o menino 3 anos e a menina 1 ano, não estudarem e não possuírem RG, foi apresentada a certidão de nascimento de ambos. Agora será necessário apresentar a documentação ligada à renda do núcleo de Júlia. Todos do núcleo contribuem com a renda, pois a mãe é autônoma e tanto Júlia quanto os irmãos recebem pensão por morte. Começando pela mãe, por ser autônoma, apresentou declaração de autônomo, com a média dos recebimentos que tem, que giram em torno de 1 salário mínimo e meio. Já com relação a Júlia e os irmãos, por receberem pensão por morte que, em conjunto, não ultrapassam o salário mínimo, foi apresentado o extrato de pagamento detalhado emitido pelo INSS, dos últimos 3 meses, para cada um. É necessário também apresentar comprovação das despesas do núcleo familiar. E por morarem em casa financiada, apresentou-se comprovante de financiamento do imóvel. Além disso, foram apresentadas as contas básicas de água, luz e internet. Caixinha de dúvidas. Em vez de anexar a documentação da família de origem, Júlia poderia anexar a documentação das colegas com quem mora? Apenas se Júlia não dependesse mais financeiramente do núcleo de origem. Porém, como depende, deve apresentar a documentação da mãe e dos irmãos. E assim, após análise socioeconômica, Júlia teve sua condição socioeconômica considerada apta para o recebimento da Bolsa COPS-FIBIC. Caso 3. João Marcelo é um estudante natural de Jeremoabo, graduando de zootecnia no campus do Sertão e que mora numa residência universitária. Ele tentará uma bolsa de monitoria e precisará apresentar documentação do seu núcleo familiar de origem para comprovar vulnerabilidade, pois depende financeiramente dele. Seu núcleo familiar é composto por mãe, padrasto, irmã e irmão, e todos devem ser apresentados na declaração de composição familiar. Começando pela documentação de identificação de João, que possui 20 anos, foi apresentado RG, CPF e carteira de trabalho. Para a mãe e o padrasto, foi apresentado RG, CPF e carteira de trabalho, por serem maiores de 18 anos, enquanto que para os irmãos, sendo ambos menores de 18, foram apresentados RG, CPF e comprovantes de matrícula escolar. Agora será necessário apresentar a documentação ligada à renda do núcleo de João. Apenas a mãe e o padrasto contribuem com a renda, pois a mãe recebe Bolsa Família e o padrasto planta e vende macaxeira. Começando pela mãe, por receber Bolsa Família, foi apresentado o extrato de pagamento dos 3 meses anteriores à inscrição na Bolsa, porém eles não eram identificados, ou seja, não havia neles o nome do beneficiado. Com relação ao padrasto, por trabalhar na terra e receber em média um salário mínimo, apresentou ITR. Por ser o padrasto de João o maior provedor, foi apresentada a declaração de união estável, já que ele possui uma união estável com a mãe do estudante, e assim se comprovou sua situação conjugal. É necessário também apresentar comprovação das despesas do núcleo familiar. Eles residem em casa própria, então apresentaram apenas as contas básicas de água e de luz. E desse modo, após análise, João teve sua condição socioeconômica considerada inapta para o recebimento da bolsa de monitoria, pois não conseguiu comprovar sua vulnerabilidade. Caixinhas de dúvidas. Mas o que tornou João inapto ao recebimento da bolsa?
Vimos que na comprovação de renda da mãe foi apresentado o comprovante não identificável, o que é incompatível com o exigido no edital. Além disso, na comprovação de renda do padrasto foi apresentado apenas o ITR, quando deveria ser apresentada também a declaração de autônomo, atestando o serviço prestado e a média de ganhos. Ou seja, a documentação anexada estava incompleta e assim não se conseguiu comprovar vulnerabilidade socioeconômica. Caso 4. Juliette é uma estudante natural de Propriá, graduanda em Letras no campus de Itabaiana, já possui auxílio moradia e agora, em outubro de 2021, quer tentar uma bolsa Prodap. Para isso, deve comprovar vulnerabilidade socioeconômica apresentando documentação referente a seu núcleo de origem. Seu núcleo familiar é composto por avó, irmão e irmã, e todos devem ser apresentados na declaração de composição familiar. Começando pela documentação de identificação de Juliette, que possui 18 anos, foi apresentado RG, CPF e declaração de ausência de carteira de trabalho. Para a avó e para o irmão, ambos maiores de 18 anos, foi apresentado RG, CPF e carteira de trabalho. Para a irmã, menor de idade, foi anexado RG, CPF e comprovante de matrícula escolar. Agora será necessário apresentar documentação ligada à renda do núcleo de Juliette. Apenas a avó e o irmão contribuem com a renda, visto que a avó é aposentada e o irmão trabalha em uma loja de calçados. Começando pela avó, por receber a aposentadoria no valor de um salário mínimo, apresentou o extrato de pagamento detalhado emitido pelo INSS, referentes a fevereiro, março e abril. Com relação ao irmão, por possuir carteira assinada e receber em torno de um salário mínimo e meio, apresentou o contra-cheque de janeiro, fevereiro e março. É necessário também apresentar comprovação das despesas do núcleo familiar. A casa em que moram é casa própria, então apresentaram apenas as contas básicas de água, luz e internet. E assim, após análise, Juliette teve sua condição socioeconômica considerada inapta para o recebimento da Bolsa Prodap, pois não conseguiu comprovar sua vulnerabilidade. Caixinha de dúvidas. Mas o que tornou Juliette inapta ao recebimento da bolsa? Em vídeos anteriores, falamos que a documentação anexada deve ser de até 3 meses anteriores à indicação ou à inscrição. E no caso do irmão e da avó de Juliette, foram anexadas documentações do início do ano, sendo que a inscrição para a bolsa estava acontecendo em outubro. Ou seja, a documentação da renda anexada estava desatualizada e assim não se conseguiu comprovar vulnerabilidade socioeconômica. Essa necessidade de a documentação ser dos últimos 3 meses possui base legal na Portaria Normativa número 18, de 11 de outubro de 2010, do MEC. É válido reforçar que em todos os editais há previsão de entrevista com o estudante, que pode ser realizada a qualquer tempo. E com esses exemplos de situações, encerramos a nossa série de vídeos da assistência estudantil. Permanece com alguma dúvida? Acesse as perguntas frequentes no site da Proeste ou entre em contato pelos seguintes endereços de e-mail.